Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Empresarial, diretamente agora com um convidado que tem negócios na Índia. É isso mesmo, convidado muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer dentro do ecossistema do Grupo Lead, o Eduardo, ele que é presidente do Lead Índia. Ele vai compartilhar a sua experiência, a sua visão, conhecendo um país que nem sempre é tão falado aqui no Brasil, mas que tem sido palco de muitas oportunidades. Então, você, empresário brasileiro, executivo, que está olhando para fora do Brasil como uma alternativa para acessar novos negócios, oportunidades e ganhar vantagem competitiva, se liga no episódio de hoje. Porém, antes, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso mantenedor, o Bicalho, tanto em nome do Renato Oliveira quanto do Vinícius, que tem nos apoiado, sendo o nosso mantenedor dos nossos programas no Brasil e também no exterior. Um exemplo disso, eu não sabia, por exemplo, que você pode ter mais de 180 opções de vistos para você que quer imigrar legalmente para os Estados Unidos. Então, você, empresário, profissional da saúde, executivo, que tem os Estados Unidos como um objetivo de vida, fique atento junto a Bicalho, porque realmente pode ser um dos caminhos para que você possa acessar de forma legal e séria nesse país dos Estados Unidos. E diante disso também, eu queria agradecer a toda a audiência que tem deixado muitos comentários, tanto no nosso podcast, no nosso canal podcastempresarial.com.br, quanto também nos nossos grupos de WhatsApp. São mais de 10 mil pessoas já passando por 4 ou 5 grupos que nós temos divididos por tema. Então já fique atento, deixando aqui embaixo nos comentários "eu quero", para receber em primeira mão o link de acesso e dessa forma ficar atualizado com todos os episódios que nós temos. Como eu disse, hoje o tema é Índia, mas já tivemos por aqui também conteúdo relacionado aos Estados Unidos, Panamá, traremos convidados de outros países para que você, empresário brasileiro, possa ficar atento e atualizado sobre o que acontece em termos de negócios em outros países. Mas direto e reto ao ponto, primeiramente, Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco, você que é presidente do Lead Índia, nós que somos também representantes do Lead Panamá, é uma honra estar aqui conosco, mas eu queria conhecer um pouco mais quem é o Eduardo, além do Lead, o que mais que o Eduardo acaba trazendo em termos de negócios e oportunidades. Bom dia, André. Bom dia, pessoal, todo mundo. Um prazer estar aqui com você. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite. Para mim, falar sobre Índia é uma paixão, é um prazer muito grande. E então, gostaria espero que a gente possa compartilhar um pouco aí as nossas experiências. Bom, meu nome é Eduardo Lima, sou mineiro, nascido, criado, moro em Belo Horizonte. E tenho hoje em torno de 26, 27 anos de experiência em comércio exterior. Minha formação é em Relações Internacionais e tenho MBA em Negócios, e minha carreira inteira foi pautada pela atuação na área de negócios internacionais. Hoje eu tenho 3 frentes de trabalho principais, o Lead Índia, que é a frente de negócios junto à Índia, que a gente lidera. Também tem uma trade de grãos, a gente faz exportação de grãos, faz importação de alguns produtos industrializados para o Brasil também. E uma terceira frente que é na atuação na área florestal, uma relação com as empresas mexicanas, onde a gente faz procurement de matéria-prima para eles aqui no Brasil. Perfeito, Eduardo. Mas nesse contexto, você que tem uma visão muito ampla sobre negócios, até pela experiência como empresário, o que te levou para a Índia? O que te chamou a atenção? O que trouxe essa relação inicial entre o Eduardo, empresário, e esse país que, em termos de distância, é longa, porém, ele acaba sendo aí um país, a maior população do mundo nos tempos atuais? Sim, na verdade, meu primeiro contato com a Índia, André, foi em 2004, ou seja, já são 22 anos de história, e foi amor à primeira vista. A primeira oportunidade que eu já tive de ir para a Índia, fiquei fascinado. Inclusive, é importante ressaltar que a Índia que eu fui em 2004 não existe mais. Em 2026, hoje já é outro país. O país já se desenvolveu e continua crescendo numa escala que você fica alguns anos sem ir ao país, quando você volta, você encontra uma coisa que você não esperava. Essa minha história começou através de um amigo que tem família indiana e que já foi cônsul da Índia. O pai é cônsul da Índia há muitos anos, e então ele fundou a Câmara de Comércio Índia-Brasil. E naquela época ajudei, eu já tinha trabalhado na Câmara Americana de Comércio, já tinha uma experiência em comércio internacional, ajudei ele nesse processo de fundação da Câmara, e foi quando eu tive o primeiro contato com a Índia, e nunca mais parei. Já fui dezenas de vezes para a Índia, e você percebe
a Índia ela é muito parecida com o Brasil na questão de relacionamento, né? Então, você precisa de desenvolver um relacionamento, de visitar, de estar com as pessoas, mas à medida que você consegue quebrar aquele gelo inicial do contato, a gente consegue aprofundar bastante nos negócios e as oportunidades. Quando a gente fala de um país de 1.460 bilhões de pessoas, né, a gente pode imaginar que tem um mundo de oportunidades. Perfeito, mas esse contexto de mundo de oportunidades, ao meu ver, e de novo, eu não entendo de Índia, então eu estou fazendo perguntas aqui realmente de alguém que quer saber mais a respeito. Claro. Mas esse contexto, me parece que a Índia, até ela está se olhando de uma maneira diferente para o mundo, né? Porque me parece que a Índia, de certa maneira, era um pouco mais fechada. E de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, me parece que há um movimento da Índia não sei se era o fato também de ter mais de 1,5 bilhão de habitantes, eu acho que isso talvez tinha ali um país um pouco mais fechado e agora estão olhando para fora. Como que é essa dinâmica de mudança e transição? Até porque na sua palestra ontem, tive a oportunidade de assistir, excelente conteúdo, você comentou que 70% da população hoje, nos dias de hoje, elas são conectadas à internet, ou seja, de 1,5 bi aproximadamente, 1 bilhão estão conectados. Então, como que esse contexto, como que essa mudança ou virada de chave está se abrindo ou se aproximando de outros países? Então, André, a Índia, como eu falei, ela vem crescendo muito, né? Nos últimos anos se organizou e está num ritmo de crescimento. A gente tem uma projeção de um crescimento do PIB de 7% em 2025. Isso não foi exceção, né? Para os próximos anos, próximos 10, 20 anos, a projeção de crescimento do PIB continua nesse ritmo. Então, isso é claro que, naturalmente, o país acaba acumulando mais riquezas. Acumulando mais riquezas, você aumenta o poder de compra da população. Aumentando o poder de compra da população, o país acaba tendo uma necessidade de desenvolver parcerias internacionais para que esse boom de consumo, esse aumento de consumo consiga acompanhar o ritmo do crescimento do país. Então, as parcerias internacionais, segurança alimentar, quando a gente fala de segurança alimentar num país de 1,5 bilhões de pessoas, é uma coisa extremamente importante, né? Uma população bem alimentada. Então, quando eu expliquei ontem, a Índia, tudo é muito. Tudo é muito. Quando a gente fala de 1,5 bilhão de pessoas, tudo é muito. Então, 70% das pessoas conectadas à internet dá 1 bilhão de pessoas, né? Você tem uma classe média de 800 milhões de pessoas. E aí o que chama atenção não é o número da classe média, o que chama atenção é do número das pessoas que não são classe média. Então, você imagina que, né, você tem a população rica, mas você vai ter lá 600 milhões de pessoas que ainda não atingiram o patamar de classe média, ou seja, tem um nível de consumo muito baixo ainda. À medida do crescimento que o país vai crescendo, essa pobreza vai diminuindo e as pessoas vão tendo mais acesso a alimento, vão tendo mais acesso a bens de consumo. Então, quando eu fico animado para falar sobre Índia e sobre as oportunidades do mercado indiano, é porque não é um mercado ainda saturado, né? Um mercado que ainda tem muito espaço para crescimento. Então, a Índia, eu posso te dar diversos exemplos aqui de potencial de crescimento, mas parte de construção civil, o maior número de guindastes no mundo hoje é na cidade de Mumbai, né? Então, você tem um número muito grande de oportunidades de desenvolvimento e de investimentos do governo dentro do país Índia. Perfeito. E nesse contexto, a gente observa que a Índia ela tem se colocado em destaque alguns setores, fármaco, questão de saúde, aeroespacial também, dentre outros. O Grupo Tata, um dos maiores grupos, se não o maior da Índia, em termos de não a parte automotiva, dentre outros setores também. Mas a gente percebe que há um movimento do Brasil se aproximar. Lê do engano, acho que o presidente do Brasil, em fevereiro, se eu não me engano, fez algum tipo de acordo comercial com a Índia e tudo mais. Então a gente percebe que há um movimento de aproximação do nosso mercado aqui em relação à Índia. Mas nesse contexto, será que o Brasil não fica, mais uma vez, em relação à Índia, vulnerável quando ele pega alta tecnologia vindo da Índia e só exporta a questão de produtos que não tem valor agregado, como questão de grãos e tudo mais? Como que você enxerga isso? Então, André, é interessante essa fala sua. Uma coisa que é importante ressaltar é que a balança comercial entre Índia e Brasil, ela sempre foi pautada pelo equilíbrio. E é pequena a balança comercial, né? 7 bilhões? Não, 15 bilhões ainda, na verdade, né? Esse ano está com uma projeção de atingir 16 bilhões, estão com uma meta dentro dos dois governos de chegar até 20 bilhões até 2030, né? Mas só para dar como exemplo, com os Emirados Árabes são 100 bilhões. A balança da China
da Índia com Emirados Árabes são 100 bilhões. Sim. Né? Então, o potencial que tem de desenvolvimento do Brasil, da balança comercial, do crescimento das oportunidades de negócio é muito grande e são economias complementares e não necessariamente essa necessidade de importar produtos que são com valor agregado muito mais alto e exportar apenas produtos de commodity agrícola. É lógico que o nosso forte, o Brasil... Eu defendo a posição do Brasil assumir o papel de celeiro do mundo e, para mim, é uma matéria-prima que é de baixo valor agregado, o alimento, mas é super estratégica, né? A população mundial precisa de alimento para se desenvolver. Então, o Brasil, sendo o celeiro do mundo, tem uma força muito grande na mão e tem essa possibilidade de se posicionar como... É muito mais uma questão de postura e de posição do que exatamente apenas do valor. Né? Porque é um valor agregado mais baixo, mas é um volume de produto muito mais alto também. Quando a gente fala de 1,5 bilhão de pessoas, né? O tanto que a gente conseguir produzir aqui, a Índia tem capacidade de absorção. Então, eu não tenho muito essa preocupação de desequilíbrio da balança, porque a gente percebe que as oportunidades são proporcionais aos potenciais de cada país. E nesse contexto, Eduardo, você vislumbra a gente falou de agronegócio aqui, de certa maneira, que sim, 1,5 bi realmente é gente pra caramba para comer. Claro. Mas você também enxerga em outros setores do Brasil, seja algum tipo de tecnologia, seja algum tipo de inovação, seja algum tipo de setores diversos, não sei, que você percebe que já há um movimento de aproximação também? Tem diversos casos já sobre isso, já tem vários cases de sucesso nesse sentido. Né? Eu vou citar que é um dos mais icônicos, que é a Marco Polo. Marco Polo, empresa de carrocerias do Brasil, e ela, há um torno de 20 anos atrás, foi para a Índia e se instalou na Índia, na época daquela primeira Índia que eu te falei, que um pouco mais de 20 anos até eles foram para lá. Né, se instalaram na Índia para desenvolver carrocerias de ônibus lá. Né, naquela época ainda eram aqueles ônibus antigos, bem, né, das décadas de 50, décadas de 60, que estavam circulando ainda no país. A Marco Polo se instalou, no primeiro momento sozinha, depois fez uma joint venture com o Grupo Tata e hoje... Você visita a Índia, você tem uma infinidade de ônibus modernos rodando pelas principais cidades, todos carroceria Marco Polo Tata, e você vê que melhorou muito a qualidade do transporte público da Índia e é um case de sucesso com o Brasil. Sim. A WEG é uma outra empresa icônica do Brasil, já está com 3 fábricas na Índia, na verdade, na produção dos produtos delas lá. Tramontina já abriu escritório na Índia, tem várias outras empresas. A Embraer agora, né, acabou de fazer uma parceria com um grande grupo indiano e está construindo a primeira fábrica de construção de aviões civis dentro da Índia. Né? Então, assim, a gente tem vários exemplos de empresas brasileiras, de produtos manufaturados, nós temos casos de empresas de tecnologia. Olha só, a Índia é o berço da tecnologia do mundo. Né? Muitas pessoas falam do Vale do Silício, e o Vale do Silício realmente é uma grande referência, mas as pessoas às vezes não têm o conhecimento do nível de desenvolvimento de tecnologia que é feito na Índia. Né? E mesmo assim, tem empresas de tecnologia brasileiras que têm ido para a Índia e têm tido sucesso em apresentar os seus produtos para o mercado indiano e para as empresas indianas. Perfeito. Bom, as empresas que você citou aqui de WEG, a Embraer, dentre outras, embora não sejam empresas de tecnologia pelo sentido figurado da palavra, mas representam empresas que têm alta tecnologia no seu cerne, são brasileiras. Eu acho que isso é importante. Então, nesse contexto da questão da Índia, do que eu tenho visto pelo menos, você percebe que há uma transição dessa Índia, então, mas ela está mais acessível para o brasileiro, ou melhor ainda, vamos mudar a pergunta, dá para entender que hoje o empresariado brasileiro pode, por estar mais maduro, aproveitar essa transição, essa mudança, essa abertura da Índia, para que ele possa colher benefícios para o seu negócio em si? A cultura de fazer negócio lá é muito diferente, que você tem que ter algum atalho para começar a tatear esse negócio lá, porque também não é só abrir um CNPJ indiano lá e já começar não é assim, né? Como que funciona esse passo inicial para que ele possa compreender os passos iniciais de fazer negócios por meio desse país? Não, legal. Na verdade, assim,
Quem não fez negócio com a Índia ainda, quem não faz negócio vai fazer, André, nos próximos anos, é inevitável. Né? Como eu falei, por todos os motivos que nós já conversamos aqui, é uma situação inevitável de acontecer. E a aproximação ao mercado indiano é uma estratégia de expansão de mercado internacional como um todo. Né? É muito importante encontrar o parceiro certo, identificar o parceiro certo para poder fazer essa aproximação. Né? No primeiro momento, um parceiro comercial, talvez, um parceiro de estudo de mercado. Num segundo momento, pensar numa joint venture para a construção de uma unidade de produção na própria Índia, onde a gente tem custos de produção e investimentos bem menores do que no Brasil. Né? E num terceiro momento, quando a gente fala de Índia, é importante a gente pensar na questão geográfica também. Né? A Índia é um país um pouco menor que o Brasil, mas é um país de dimensões continentais também e que tem uma diversidade de cultura bem maior do que a do Brasil. Então, o sul da Índia e o norte da Índia falam idiomas diferentes, têm costumes diferentes, são populações completamente diferentes. Então, é muito importante, quando você vai para a Índia, tentar identificar primeiro um mercado-alvo, né? Ter um preço estimado para o produto que você quer vender, para entender qual que é o melhor momento, qual que é o melhor local de aceitação desse produto. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo e vai se adaptando ao local. Foi muito interessante quando eu estava conversando com os executivos da Tramontina. Eu falei, vocês estão indo levando a Tramontina lá porque é mais barato produzir na Índia e vocês vão trazer para o Brasil as ferramentas. Eles, não, nós estamos para lá, nós estamos indo para a Índia para produzir produtos para o consumo indiano. Panelas Sim. indianas, utensílios indianos. A gente não tem intenção, a Tramontina Índia não faz nada no Brasil. A gente mantém no mercado indiano o que a gente produz lá. Então, quando a gente fala dessa expansão para a Índia, você tem duas formas. Você tem essa forma de produzir para atingir o próprio mercado indiano ou produzir para trazer alguma coisa para o Brasil também. É super válido, isso já é feito há muitos anos na China. Né? Mas também a gente está falando de um país democrático. Sim. Né? Então você tem uma diferença muito grande apesar de ser um país de grandes dimensões igual a China, é completamente diferente a forma de negócio e as oportunidades são muito diferentes também. Então tem que olhar para o mercado indiano. Perfeito. E nesse contexto, de novo, não tenho tanto entendimento de Índia, então estou fazendo perguntas aqui que pode parecer leigo para você, mas tenho certeza que é a dúvida de muitos convidados aqui na nossa audiência também. Nesse contexto, é burocrático? Porque você citou aqui um dos caminhos seria uma joint venture ou eventualmente algum tipo de acesso por meio de um distribuidor ou um representante comercial de lá. É burocrático? Você entende que um caminho inicial é participar de algumas feiras na Índia para que você comece a ter opções, se é via representante, distribuidor ou até mesmo criar uma relação para uma futura joint venture? Como que você enxerga isso em relação ao empresário brasileiro com esse olhar para a Índia? Não, sem dúvida. É muito importante citar que a Índia, apesar de ser um país muito grande, com a quinta maior economia do mundo, 4 trilhões de dólares de PIB, ainda é um país em desenvolvimento igual ao Brasil. Né? Então, ainda existem alguns desafios, né? E por isso que é importante você ter as parcerias locais que entendem o formato, o modelo de negócio, a forma de trabalhar dentro do país. Então, a gente recomenda fortemente isso. E aí, é aquela coisa que você falou uma palavra muito interessante há pouco tempo atrás sobre a maturidade do empresariado brasileiro. Né? Eu acredito que a gente está cada vez mais maduro no ambiente de negócios internacionais. Então, é aquela coisa de, vou procurar a Índia, né? Vou entrar no avião, vou visitar a Índia e vou através da assessoria correta, através das pessoas corretas, né? Vou organizar uma missão. É lógico que eu quero que todo mundo vá para a Índia conhecer a Índia, o turismo na Índia é maravilhoso, mas nesse momento é muito importante que a pessoa que vá, ela vá com esse foco de fazer negócio, de conhecer pessoas e de criar conexões. Como eu falei há pouco tempo atrás, a parte de relacionamento na Índia é muito importante. Né? Então, quem já está na Índia há mais tempo tem uma facilidade maior de fazer negócios e tem mais acesso. Né? Então, essa aproximação, ir à Índia, né? Estar lá uma, duas, não é também ir a primeira vez e achar que vai voltar vai levar o seu portfólio de produto e vai voltar com 4, 5 contratos assinados, não é isso. A gente pode falar, você pode ver na internet, a gente pode falar o que a gente quiser sobre Índia, mas
tem que viver a Índia primeiro para você tentar entender o que é a Índia. Sim. Nós estamos falando de uma civilização, André, a nossa civilização é uma civilização de 500 anos, o Brasil. A Índia nós estamos falando de milhares de anos. Então nós somos bebês perto dos indianos. Então entender o ambiente, estar lá, perceber o comportamento das pessoas, perceber como que as coisas funcionam dentro do país é inspirador. Para todo mundo, eu que tenho essa veia empreendedora desde de nascença, de família, essa veia empreendedora, eu falei, toda vez que eu vou para a Índia, eu volto com coceira, com vontade de trabalhar e de fazer. E eu falei, meu Deus, tem tantas oportunidades. É aquela história do rapaz que foi e tava a população, né? Foi vender chinelo e tava a população descalça, né? Exatamente. E aí voltou e falou assim, não tem mercado pro chinelo. Eu sou o tipo da pessoa que chega lá e fala, meu Deus, vamos rápido porque ninguém tem chinelo lá. Exato. Então, essa figura, esse exemplo é muito interessante, né? Essa anedota nesse sentido. Então, estando na Índia, indo através de missões, através com um direcionamento muito importante, para não perder viagem, né? Um país distante, apesar de são só 2 voos, né? Você pega um voo daqui para o Oriente Médio de 13, 14 horas, depois mais 3 horas você está na Índia, então é mais perto do que os outros países asiáticos, mas ainda assim é uma viagem longa, né? Então é importante ter esse foco. Não, perfeito. Mas agora outra pergunta de novo, considerando, 1,5 bi de pessoas na Índia, muita gente, aquela história. Mas eu costumo dizer o seguinte, sobre a maturidade do empresário brasileiro, se a gente considerar que os Estados Unidos hoje é a maior economia do mundo, um dos maiores mercados consumidores do mundo, a empresa, muitas vezes, ela surge nos Estados Unidos, uma empresa pequena, média, cresce, e ela já olha para fora dos Estados Unidos. Então, essa maturidade, me parece que o empresário brasileiro está olhando. Pegando esse gancho agora com a Índia, 1,5 bi de habitantes, é possível utilizar a Índia ou como entreposto para outros países do corredor asiático? Digo isso porque imagino que tem a questão de diferenças não só culturais, mas diferenças políticas entre China e Índia. A gente pode não ter aprofundamento das informações, a gente sabe que é um certo ponto de vista diferente, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente está falando aí de 50%, 60% da população do mundo ali no corredor asiático. A Índia, ela tem caminho para acessar outros países, tem algumas vantagens, tem zona franca para que o empresário brasileiro eventualmente não olhe para a Índia, mas utilize a Índia para uma outra forma de acessar novos mercados naquela região? Sim, com certeza. Assim, na verdade, essa resposta ela é dupla, tá? Uma vez que você vai para a Índia, o mercado indiano por si só já é muito mais do que você esperava, né? Quando a gente fala de 1,5 bilhões de pessoas, estamos falando de 7 vezes a população do Brasil, já é o mercado interno indiano já é um mercado que é difícil de ser explorado por todos. Sim. Você tem que estar com uma estrutura muito desenvolvida e ser uma empresa muito grande para conseguir explorar o mercado interno. Mas a Índia, querendo ou não, ela é referência para vários países da região, né? Então você tem países muito próximos ali, Bangladesh, Sri Lanka, além países de fronteira, né? Além dos países do Sudeste Asiático, dos demais países onde tem acordos de livre comércio dentro do Sudeste Asiático. Então é natural que as empresas que vão para a Índia, elas acabem acessando os outros mercados. Então, por isso que eu falo que a resposta é dupla, Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se não há essa necessidade. Entendi. Porque o próprio mercado indiano consegue suprir as melhores projeções de crescimento que os mais otimistas vão ter. Mas é interessante, por mais que seja uma resposta dupla, na verdade, no mundo dos negócios, acho que não tem uma resposta reta. Tem o que é certo e o que é errado. O que não é errado, você pode muitas vezes trabalhar, e não há um caminho único. Então, ter essa visão, ter essa compreensão ou provocação, eu acho que é importante a gente olhar, não com aquele olhar quadradinho, fechado, né? Então, eu acho que é importante ter essa compreensão da Índia, do seu posicionamento, da sua importância naquela região. Claro. Mas, na sua palestra, assistindo sua palestra, eu lembro de você ter mencionado também a questão, tanto do Paraguai, como produtor, e agora com o corredor bioceânico, que vai abrir um canal maior de acesso, tanto ao agronegócio do Brasil, para outros produtos por meio do Oceano Pacífico, e você citou brevemente também sobre a questão do Panamá, nesse caso mais ligado à questão de logística. Comenta um pouco mais a respeito desse contexto para que a gente possa, para a nossa audiência que não estava na sua palestra, possa entender um pouquinho mais essa sua visão.
Não, legal. Olha só, quando a gente fala da aproximação de Índia e Brasil, a gente tem que levar vários fatores em consideração, né? E a distância geográfica acaba sendo uma delas, né? Então, se a gente tem as possibilidades de criar novas rotas, vamos falar especificamente do Paraguai e do Panamá, que é o que a gente conversou ontem, né? Então, quando a gente fala sobre o Panamá é um hub para as Américas, de produtos vindo de qualquer lugar do mundo, né? A localização estratégica do Panamá, a ligação entre o Atlântico e o Pacífico ali, faz com que o país seja extremamente estratégico. Então, por que não utilizar o Panamá como um hub também para a entrada de produtos indianos na América Latina como um todo? E aí, através de uma parceria com a empresa brasileira, a partir do momento que você se instaura no Panamá, a sua amplitude de mercado não deixa de ser apenas Brasil, e você passa a poder atuar na América Central, América do Norte e América do Sul como um todo. Então, é muito interessante. E na questão do Paraguai, além da própria riqueza do país, que é um país maravilhoso, o Paraguai hoje é um país que cresce muito, um país muito bem desenvolvido, que tem investido bastante no desenvolvimento, na verdade, nos últimos anos, um país que eu tenho também negócios com o Paraguai, faço importação de produtos de grãos do Paraguai, então tenho uma ótima visão e é um excelente parceiro para entrada dentro do Mercosul, né? Então, para manufatura, um conceito que a gente chama de nearshoring, que é você finalizar o seu produto próximo do mercado que você quer atender. Sim. Né? Quando a gente fala de dimensões continentais, muitas vezes o transit time é muito importante. Sim. Né? Às vezes eu preciso de uma coisa, mas se você demorar 90 dias para me entregar, eu não preciso mais. Já não é mais só questão de preço, né? Exatamente. Então, se você tem o nearshoring, tem a condição de fornecer de uma forma... E aí o Paraguai passa a ser extremamente interessante pelas políticas públicas que o país tem e pelas oportunidades que elas dão que ele dá para as empresas que querem aproveitar esses benefícios. Perfeito. E virando um pouco o gancho, você viu, Eduardo? Eu vou bombardeando aqui, porque, puxa vida, não é sempre que eu posso tê-lo aqui conosco. Quero aproveitar ao máximo. Quantas mudanças que a gente observa agora em virtude do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trazendo a questão de tarifas. De certa maneira, o Brasil foi influenciado, e não vou entrar nem no mérito da questão político-partidária, se há ou não um movimento relacionado à política do nosso país, mas o fato é que houve a questão das tarifas aqui e também eles provocaram a Índia, trazendo algumas questões relacionadas à tarifa. Como que você enxerga esse contexto dessas provocações do governo americano e do que pode ser de benefício para que possa o governo brasileiro e as empresas, de modo geral, pararem de olhar tanto para a questão dos Estados Unidos e realmente começar a tatear novos mercados, especialmente a questão da Índia? É maravilhoso, na verdade, né, André? Se for pensar assim, se você tiver a mente aberta em todos os aspectos, esse movimento da geopolítica internacional que vem acontecendo nos últimos meses e ano aí, digamos, ele é positivo. É positivo para os Estados Unidos, que está correto de tentar privilegiar a indústria nacional, então eles têm que se proteger. Não sei se a forma de fazer está correta, mas a intenção, a mentalidade é correta. E, ao mesmo tempo, é aquele empurrãozinho que a gente precisa. Tem 22 anos que eu atuo nessa relação Índia-Brasil. Quando a gente começou, a balança comercial era $1 bilhão, hoje a gente já está em 16 bilhões de dólares, né? E eu tenho certeza que nos próximos anos o crescimento ele vai ser mais exponencial do que já foi nos últimos 20. Então, mas você precisa de vez em quando desses estímulos externos, né, desses fatores externos, para que as pessoas acordem mesmo e falem, poxa, por que eu estou... Porque assim, a tendência é de comodidade, é muito mais cômodo você atender um mercado que você já está acostumado, um mercado que é mais próximo. Mas por que não, né? Por que eu olhar somente para os Estados Unidos se eu tenho um mercado de 1,5 bilhão de pessoas do outro lado do mundo ali e que, com acesso à informação, à tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade de fazer negócio com os Estados Unidos e com a Índia é a mesma. Né? Você tem as características de cada país, mas uma vez que você aprende o modo de operar com os americanos ou com os indianos, usando apenas um exemplo, é o mesmo.
né? Você está produzindo, está entregando valor, tem alguém te comprando, tem alguém consumindo e tá recomprando, e a relação de negócios continua. Ou seja, é aquela história, às vezes você aprende ou você acha um novo mercado por oportunidade ou por necessidade. E nesse caso você tem necessidade agora pelas provocações do que vem acontecendo no mundo, pela oportunidade de ter um mercado de 1,5 bi, ou seja, está à disposição, né? A questão é como fazer. Mudando de assunto um pouco agora, em termos de financiamentos, por exemplo, uma empresa brasileira hoje que está olhando para o mercado indiano, há linhas de crédito, algum tipo de vantagem que ele pode acessar, fazer a lição de casa, obviamente, mas para que ele possa acessar muitas vezes alguma linha de crédito para poder operar via Índia? Sim, existem. Olha só, a Índia tem um banco aqui no Brasil que chama Exim Bank. Exim é de exportação e importação, EXIM. Exim Bank é um banco indiano instalado aqui no Brasil com dinheiro para emprestar para empresas brasileiras que querem atender o mercado indiano. Ou para empresas indianas que querem investir no Brasil. Sim. Então, ou seja, nós estamos falando de um banco privado que tem com linhas com taxas especiais exclusivamente para a finalidade desse comércio bilateral. Além do Exim Bank, tem outros bancos internacionais que também têm linhas voltadas especificamente para a relação bilateral de dois países. Nós temos o Banco dos BRICS, né, que já é presidido por brasileiros já há bons anos, antes através do Marcos Troirro e agora com a Dilma Rousseff. Então, o Banco dos BRICS, ele também tem várias linhas de crédito para desenvolvimento dos negócios entre os países. Então, a gente tem as linhas de crédito, a questão do acesso, além do capital fora do Brasil ser mais barato e mais acessível. Perfeito. E de novo, estou virando aqui as perguntas porque realmente quero trazer o máximo de informação possível. Já a relação do que a gente tem visto, que até então, 5 anos atrás, se você perguntasse para alguém sobre terras raras, raramente alguém responderia que sabia o que era. Ninguém sabia. Nesse contexto, terras raras hoje, como que você enxerga os interesses da Índia e Brasil, até pelo mercado que nós temos aqui de possibilidades quanto à terra rara, e no caso da Índia, como um celeiro aí de poder acelerar o crescimento em termos de tecnologia que utiliza as terras raras, os minerais, como matéria-prima para isso. Como que você enxerga isso? Há um movimento ou não? Quais os interesses da Índia? Como que você enxerga? Interessante essa pergunta. A questão das terras raras, a Índia, assim como o Brasil, tem grandes reservas de terras raras. Então, reserva de terras raras que tem na Índia e se for olhar as reservas de terras raras que tem no Brasil, e o grande desafio hoje dos países, na verdade, sair avançar na verticalização da cadeia do produto terras raras. Então, existe a mineração, né, de extrair o minério, e agora o desenvolvimento de tecnologias para beneficiamento, para criação para a indústria aeroespacial, para criação de armas, para baterias, para uma série de outras. Esse intercâmbio tecnológico entre Índia e Brasil, nesse sentido especificamente, pode trazer muitos benefícios para os dois países, para que eles não abram mão das reservas deles de terras raras da maneira mais bruta e agreguem valor dentro da cadeia. E quando a gente fala nessa cadeia especificamente, a agregação de valor ela é enorme, né? Você tem escalas muito maiores de valor dentro dos produtos mais manufaturados. Perfeito. Ou seja, resumindo, no contexto, pelo que eu entendi, o olhar agora está muito mais além da questão da extração, e sim no ecossistema, que é onde você vai gerar o valor agregado do produto já semi-finalizado ou semi-industrializado para que possa a indústria utilizá-lo, né? Sem pelo dúvida. Pelo que eu entendi, há essa possibilidade, inclusive, de intercâmbio de tecnologia, troca de informação, seria mais ou menos isso? Claro. Até porque a extração das terras raras, eu não sou especialista em mineração, mas como mineiro a gente acaba sabendo um pouco, né? Mas a extração nem é das mais difíceis, comparando com os outros minerais, né? Então, o grande X da questão aí, a grande oportunidade é nessa questão do desenvolvimento das tecnologias, na criação dos produtos que vão vir
dessas terras raras, que são os minérios que vão ditar o crescimento do mundo nos próximos anos. Exatamente, exatamente. E mão de obra, Eduardo, como que você vê a questão da mão de obra na Índia? Porque se a gente olha a China há 30, 40 anos atrás, você tinha lá um monte de indústria indo com produtos de baixa qualidade, mão de obra baratíssima, e hoje a mão de obra já não é tão barata assim. E aí você observa, por exemplo, influência obviamente política, mas a Apple, por exemplo, está começando a produzir mais na Índia, saindo da China em função da questão dos Estados Unidos, tarifa, etc e tal. Como que você enxerga a qualidade da mão de obra de 1,5 bi de habitantes, quando você fala numa mão de obra mais qualificada, e a questão de custo? Isso é algo que você entende que ainda é muito favorável, no médio prazo ainda vai ser, mas é aquela história também, não tem que olhar para o resto da vida. Se hoje está sendo positivo, vamos utilizar o que tem permitido para poder utilizar a mão de obra talvez mais barata nesse momento. Eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu já tiver falado, eu vou repetir. Na Índia, tudo é muito. Sim, superlativo. Na Índia, tudo é muito. Então, é onde você tem o maior número de PhDs, onde você tem o maior número de engenheiros formando todos os anos. Você tem, hoje, os principais executivos das principais empresas de tecnologia do mundo são indianos. Sim, do Google, são por de exemplo, origem indiana, outros, exatamente. Então, sim, você tem uma mão de obra qualificadíssima, especializada, e, ao mesmo tempo, você tem uma massa de mão de obra muito grande. Um país de 1,5 bilhões de pessoas, não há emprego suficiente para todos. Então, não há emprego que baste. Você pode criar o máximo de negócios possíveis que ainda vai ter disponibilidade de mão de obra. E aí, nesse contexto, a gente tem uma mão de obra muito barata, né? A lei principal do mercado é a oferta e procura. Sim. Quando você tem muita oferta de mão de obra, muito mais oferta do que demanda, você acaba tendo um custo de mão de obra bastante inferior. Então, esse é um dos grandes benefícios de se trabalhar com a Índia e com empresas indianas, desde que você saiba... É aquela coisa, André, assim, que ninguém é mais esperto do que ninguém. Sim. Né? Então, você fala assim, não, eu vou comprar um produto de altíssima qualidade por um preço irrisório. Não. Você tem que tomar um cuidado para poder comprar da maneira correta, o produto correto e pagando o preço. Vai pagar bem mais barato que no Brasil, sim, mas tem que ser um preço dentro de uma realidade que a pessoa possa entregar dentro da qualidade que você comprou. Perfeito. E nesse contexto, assim, o que você observa? São 22 anos com relações comerciais com a Índia, conhecimento sobre a Índia, mas assim, o que tem de cortina, que tem na primeira mente, às vezes que você observa que as pessoas têm de uma visão da Índia, mas que na verdade não reflete muito por nunca ter ido lá, ou por só ter assistido um ou outro filme de Hollywood e ter aquela visão meio distorcida sobre o que é a Índia? Sim, então, a Índia ela é cheia de sabores, ela é cheia de cores, ela é cheia de aromas, né? É um país muito diversificado, e o que eu falei, quando eu falo que tudo é muito, é porque tudo é muito mesmo. Então, estando na Índia, a gente vê muita coisa no Instagram, né, daquelas comidas de rua, daquelas situações que são muito diferentes do que a gente tem aqui, e todas elas são verdades. Isso existe, isso acontece na Índia, no dia a dia, né? Então, é um país que funciona muito bem dentro dessa organização desorganizada deles, né? Então, quando a gente fala de trânsito, a Índia, o trânsito é muito intenso, porque tem uma quantidade de carros muito grandes. Isso reflete aquela loucura que às vezes não tem um semáforo, nada, a pessoa vai... O que eu gosto de brincar com as pessoas, eu falo assim, a regra de trânsito na Índia, ela é uma referência, né? Então, assim, o sinal está vermelho, pare se quiser, mas se não quiser, vai também, né? Eu acho que, eu até assim, né, falamos com o leigo, mas eu acho que elas existem até para a pessoa que estiver cometendo um abuso, um exagero muito grande, né, para a polícia poder falar, né, você passou do ponto. Sim, mas as coisas acabam tendo existem as leis, existem as regras, mas existe também o senso, o espírito coletivo ali que faz com que a coisa acabe funcionando de uma forma pacífica. Puxa vida, que aula. Eu estou aqui agora absorvendo um pouco da informação, porque ontem eu assisti por 1 hora um overview bem amplo a respeito da Índia, que foi extraordinário, e agora eu estou aqui tentando entender um pouco mais do que às vezes eu não consegui fazer de pergunta ontem, que a gente estava com quase 70 pessoas lá, 70 empresários, e nesse contexto deu para ter uma visão mais clara a respeito disso. Eduardo, no teu contexto, o que a gente pode esperar em termos do Eduardo, posição do Eduardo, em relação à Índia? Tem alguma iniciativa chegando se você citou
comentou em algum momento missões empresariais. Você faz isso regularmente? É algo que o pessoal seguindo você nas redes sociais pode acompanhar futuras agendas para compreender um pouquinho dos próximos passos que eventualmente ele possa estar participando, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, André. Assim, o que eu falei... Falando especificamente do nosso trabalho, como a gente já tem muito tempo de relacionamento com a Índia, a gente acaba sendo um atalho para as pessoas que querem se relacionar com a Índia. Né? As pessoas podem ir sozinhas, mas elas vão ter que construir tudo que nós construímos nos últimos 20 anos de relacionamento, de separar o joio do trigo, como se diz na expressão popular. Sim. Né? Então, a partir da nossa assessoria, né? Através da minha empresa, através do LEAD, através dos nossos parceiros, da Câmara de Comércio, nós temos condições de proporcionar uma abertura de mercado mais assertiva e mais direta, e então a gente pode fazer isso através de uma agenda específica para a pessoa, né? A gente faz os contatos iniciais, anteriores, depois a gente faz a agenda específica, existem missões empresariais setoriais, vai ter agora no mês de setembro, por exemplo, uma missão na área de saúde, onde vamos levar em torno de 30 empresários do Brasil e dos Estados Unidos para a Índia agora para conhecer um ambiente de negócios na área de saúde. Então vão participar de uma feira farmacêutica, vão visitar grandes laboratórios, vão visitar grandes hospitais para poder entender como que essa área funciona dentro da Índia. Então, além dessas missões temáticas, a gente faz missões de Estado, né? Então, a gente já fez de diversos estados e já está programado missão do estado de Goiás, está programado missão do estado do Mato Grosso para o ano que vem. Então, existem missões de grupos empresariais regionais e também de grupos de algum setor específico ou de empresas que querem levar clientes, empresa que quer mostrar o ambiente. Então, a gente, a nossa experiência permite com que, né, com um custo mais baixo, a pessoa consiga aproveitar o melhor da Índia. Não, e nesse contexto, acho que é um ponto muito importante que você traz antes de você tomar a decisão, tenha a informação clara, objetiva, com todos os elementos para uma tomada de decisão. Porque no Brasil é aquela história, não é porque uma empresa do setor fármaco decidiu criar algum tipo de relação comercial com uma empresa indiana que vai ser o melhor para o seu concorrente aqui no Brasil. Então, acho que ter esse entendimento do que é e do que não é interessante, do que eventualmente vale a pena ou não, mas você só vai saber de que maneira. Muitas vezes indo. Porque eu acho que participando, e eu te digo uma coisa, Eduardo, eu acho que nem comentei contigo, a gente começou a trabalhar fora do Brasil muito em função porque eu participei de uma missão da Anshan em 2010, onde a gente participou juntamente com a TOTUS, entre outras. Eu tinha uma empresa de tecnologia no interior de São Paulo e a gente participou por Nova York, Virgínia, Maryland, Washington DC. Tinha uma feira que era Interop Nova York, foi subsidiada pelo Itamaraty, juntamente com a Anshan. E nesse contexto, imagina só, uma pequena empresa no interior de São Paulo participando de atividades com TOTUS, entre outros. E TOTUS em 2010 não era gigante que é hoje. Então, acho que ter essa compreensão do que, como, estar presente para que você tome uma decisão. Quando você tomar, você já vai ter muito mais propriedade para errar menos. Eu acho que errar menos nesse contexto, você economiza muito mais que dinheiro. Tempo também, né? Com certeza. É lógico que a pessoa pode fazer os contatos todos através da internet e dar sorte e encontrar um parceiro certo e ter boas experiências de negócio, claro que pode, né? Mas é o que eu falo, quando você está abrindo, quando você vai comprar uma casa, você não visita a casa antes de comprar, ou você só olha o anúncio e faz a compra, né? Quando você vai comprar um carro, você não quer fazer o test drive do carro, né? Então, quando você vai abrir um mercado, é a mesma coisa. Se você vai abrir o seu mercado dentro do Brasil para o Nordeste, você tem que ir lá no Nordeste conhecer o Nordeste, né? Então, nesse mesmo contexto, esse contato com o país e é o que eu já falei, André, as pessoas podem ler e ver todos os vídeos possíveis, mas viver a Índia é completamente diferente do que a gente vê ou que a gente consegue de informação. Você viver o país, você perceber o que está acontecendo na sua volta, ir nas lojas, ver o que as pessoas estão consumindo, ver qual que é o comportamento das pessoas, entender o país. Isso que eu falei, para as pessoas que são empreendedoras e que buscam negócios, isso gera várias ideias e oportunidades que às vezes não estavam sendo pensadas antes. Ou seja, tem muita coisa para olhar da Índia. Eu vou ser muito transparente contigo. A Índia, óbvio que a gente observa, a gente lê a respeito, ninguém aqui diz que não sabe. Mas às vezes você não tem aquela atenção
a respeito da Índia ou do quanto ela pode ser interessante para o seu negócio no Brasil. Em tempos de adversidade, quem imaginaria que os Estados Unidos tomaria algumas decisões como vem tomando? Então é aquela história, você pode esperar para ver o que vai acontecer, ou você pode começar a olhar quais as alternativas e oportunidades que você tem fora do Brasil, especialmente um dos caminhos, por que não, a partir de hoje, a Índia. Então, para você que quer saber mais sobre a Índia, eu vou deixar aqui embaixo já para que você possa seguir não somente o Eduardo e todos os canais que ele estará fornecendo para nós, e claro que se tem dúvidas, deixe nos comentários abaixo, porque é muito comum aparecerem algumas dúvidas e na sequência a gente encaminha para que os convidados acabem trazendo também uma ou outra informação que eventualmente a gente não tenha trazido aqui no nosso episódio. Eduardo, mais uma vez eu queria agradecer não somente pelo seu tempo, pela sua energia e pela sua experiência compartilhada tanto aqui conosco por toda a nossa audiência, mas também nos nossos eventos por meio do Lead Panamá, que você esteve brilhantemente ontem trazendo a questão da Índia, mas criando pontos alternativos, trazendo elementos do Paraguai, do Panamá e outros destinos, ou seja, conectando pontos com o objetivo de trazer uma visão ampla para que nós, empreendedores e empresários do Brasil, possam compreender quais os caminhos que levam à Índia. Eu agradeço a oportunidade, André, de poder conversar com você, com o seu público, e estou à disposição. Sou um embaixador, promotor dos negócios e grande incentivador dos negócios com a Índia. Eu acho que quem ainda não fez negócio com a Índia vai fazer nos próximos 10 anos e quem chega primeiro bebe água limpa. Nós mineiros gostamos de falar isso. E as oportunidades hoje são muito grandes e através do trabalho certo, o sucesso tem uma grande chance de chegar no curto prazo. Trabalho certo, não. Tem um ditado americano que diz, se você quer uma informação, vai no Google e pesquisa. Se você quer uma informação, pague $100. É um ditado americano. Ou seja, quando você tem um especialista com conhecimento e experiência, e não conhecimento somente conhecimento técnico, mas experiência, muitas vezes é dessa forma que você consegue não só criar relação com outras empresas, acessar novas oportunidades de uma maneira que você erre muito menos. Então, Eduardo, mais uma vez agradeço e espero em algum momento tê-lo novamente, não somente nos nossos palcos aqui em São Paulo, e por que não, fora do Brasil também, no Panamá, nos Estados Unidos e outros destinos que nós atuamos. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.